Olá, seguidores. Entrem no meu barco e vamos atracar na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde uma jovem canadense foi encontrada morta em uma caixa d'água de um hotel onde ela estava hospedada nessa cidade. Quando Elisa Lam foi encontrada morta na caixa d'água de um hotel em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2013, as circunstâncias de sua história eram tão bizarras que pareciam tiradas de um roteiro de filme de terror. Havia ali todos os ingredientes de um grande mistério. Um vídeo que viralizou, cidadãos anônimos investigando a sua morte e tecendo comentários online. Enfim, um grande mistério na internet. Um documentário exibido pela plataforma de streaming da Netflix se propôs a contar a história de Elisa Lam de uma forma diferente. Elisa era uma estudante canadense de 21 anos que desapareceu em 2013 do Cecil Hotel, no centro de Los Angeles, durante uma viagem aos Estados Unidos. Um vídeo de Elisa, gravado no elevador antes de sua morte e de seu desaparecimento, viralizou quando foi postado pela polícia de Los Angeles durante a investigação. As portas do elevador não fechavam. Ela parecia estar falando com alguém que não foi visto pelas câmeras. Seus movimentos eram estranhos. Ela entrava e saía do elevador e então desapareceu. O corpo de Elisa foi encontrado dentro da caixa d'água na cobertura do hotel 19 dias após a denúncia de seu desaparecimento. Algumas pessoas afirmaram que o vídeo era prova de atividade sobrenatural e teorias de conspiração ainda existem sobre o desaparecimento da jovem. E essa é uma das razões pelas quais o diretor Joy Berlinger quis fazer essa série da Netflix. Essa história já foi contada antes, mas acho que foi feita de uma forma muito irresponsável, disse ele em entrevista à BBC. Para o espectador comum, é outra história curiosa que você vê e depois passa para a próxima. Mas para quem passou por isso, é o pior momento de sua vida. É uma verdadeira tragédia para aquela pessoa que é da sua família. As evidências sobre as circunstâncias do caso de Elisa Lam alimentaram diferentes teorias conspiratórias. Além do vídeo, há semelhanças com o enredo do filme de terror Dark Water e até os vínculos sugeridos para um teste de tuberculose chamado Lam Elisa. Berlinger ainda falou sobre o caso o seguinte: nas palavras dele, definitivamente precisamos falar sobre histórias de fantasmas e contextualizá-las. Também não é algo que pode ser evitado, porque é uma grande parte da história.
Essas histórias de fantasmas foram alimentadas em parte pelas descobertas de detetives da internet que estavam trabalhando para tentar entender os últimos momentos de vida da Elisa, em paralelo ao Departamento de Polícia de Los Angeles. Quer dizer, esses detetives virtuais estavam investigando o caso junto com a polícia do local onde aconteceu os fatos, certo? E vários detetives virtuais aparecem nessa série, mostrando a visão limitada das pessoas ao se focarem apenas em coincidências e conspirações. O Berlinger disse que esses investigadores virtuais às vezes podem fazer coisas maravilhosas, mas no caso da Elisa, as suas ações foram um pouco equivocadas. Certo? A família da Elisa não aparece no documentário, exceto nas novas imagens de arquivo, mas eles sabiam que Berlinger estava contando a história, pois ele acha que esses detetives virtuais só queriam seguir em frente. Já a polícia de Los Angeles, o legista e o gerente da época do Hotel Cecil falam pela primeira vez sobre o que aconteceu nesse documentário. A gerente do hotel era Amy Price. E não foi a primeira vez que ela foi convidada a falar sobre o que aconteceu ali. Normalmente, ela revira os olhos e pensa, de novo o mesmo assunto. Foi o que ela disse à BBC. Tantas obras foram feitas sobre esse caso. E ela não viu nenhuma. Mas a de Berlinger lhe pareceu interessante. Ela fala que o Hotel Cecil, quando a Elisa desapareceu, não era um hotel típico, localizado no centro de Los Angeles, que tem um grande problema de falta de moradia. Alguns quartos, de fato, serviam para hóspedes como Elisa, enquanto outros eram de acomodações de curta ou longa duração para os sem-tetos que moravam na área. Depois que a Elisa desapareceu, a culpa recaiu sobre moradores e funcionários do hotel. E Amy diz ser estressante e doloroso. Desde o início, Amy teve um mau pressentimento. Amy notou que ela estava viajando sozinha e realmente pensou que ela poderia ter se misturado com as pessoas erradas, frequentadoras desse hotel. Algo que não seria difícil de acontecer no centro de Los Angeles. Antes da morte da jovem, o hotel já tinha má reputação. Era um lugar com um histórico de suicídios, overdoses e onde vários assassinos em séries haviam se hospedado. Esse hotel serviu de inspiração para a série da Netflix American Horror Story Hotel, estrelado por Lady Gaga, que interpretou uma vampira que vivia em um sótão. Mas para Amy,
Antes de Elisa desaparecer, o local não era um lugar ruim, de forma alguma. Segundo ela, há histórias macabras que as pessoas gostam de revisitar, como dos serial killers Richard Ramirez e Jack Unterweger. Claro, Elisa Lam também, mas ela não quer dizer com isso que foi horrível trabalhar lá. Pelo contrário, ela gostava, né? Ela diz que tinha uma grande equipe, que era um negócio rentável, e ela gostava mesmo de trabalhar lá, certo? Mas nós temos que entender um pouco melhor sobre as curiosidades do Hotel Cecil. Então eu vou contar um pouco da história desse hotel para vocês. Esse hotel foi fundado em 1924 pelo empresário William Bexhaner, e ele jamais esperaria que seu empreendimento de luxo seria palco de cenários macabros ao longo de décadas. Do contrário, o Hotel Cecil, localizado no centro de Los Angeles e construído na era de ouro de Hollywood, sempre contou com mobílias luxuosas e tratamento VIP, contrastando com seus hóspedes. Durante a Grande Depressão de 1929, o prédio teve de sanar dívidas, alugando os espaços como apartamentos de baixo custo, atraindo diversos viciados em drogas, criminosos agressivos que resultaram em uma imagem macabra do local. Pois além da história da Elisa Lam, ocorrida em 2013, eu trago para vocês mais 4 histórias bizarras sobre o Hotel Cecil. História número 1. Os anos iniciais. Os primeiros anos de mudança de conduta administrativa do local resultou em episódios bizarros em suas décadas iniciais. Estima-se que somente durante a década de 1930, 6 suicídios ocorreram no local. Todos por ferimentos violentos, como tiros na cabeça, cortes no pescoço, pulos pelas janelas e pelo terraço. Um dos casos mais incrédulos ocorreu na década seguinte, em 1944, quando uma hóspede chamada Dorothy Jan Purcell deu à luz repentinamente, sem saber nos meses anteriores que estava grávida. Pensando tratar-se de um feto morto, atirou o bebê no telhado do prédio vizinho. Posteriormente foi julgada e a perícia constatou que Purcell sofria de transtornos psicológicos. Agora vamos falar da segunda história, que é a história do duplo suicídio. Em 1962, na época, com 27 anos de idade, estava hospedada no Hotel Cecil, junto com seu marido e, após uma intensa briga com o companheiro, Pauline Otton. Ela saiu correndo em direção à janela e pulou do prédio, estando no 9º andar. Quem não tinha nada a ver com isso era George Giannini, um idoso de 65 anos que caminhava em frente ao prédio lá embaixo.
A queda abrupta de Pauline teve George como alvo, que faleceu junto com a suicida no momento do impacto. Os corpos ficaram destroçados e a polícia não conseguiu concluir que não era um suicídio duplo, pois os sapatos do idoso ainda estavam em seus pés, coisa que não ocorreu com Pauline pelo vento da queda. História número 3. Crime famoso. Vamos lá. Um dos casos mais brutais da história de Hollywood teve relação com o próprio estabelecimento. Em janeiro de 1947, a atriz Elizabeth Short, conhecida como Dália Negra, foi encontrada morta em um terreno baldio. O crime nunca foi solucionado, com 50 nomes de possíveis assassinos descartados pela polícia local. Como consequência, rumores rondaram a história. Um deles indica que em seus últimos momentos antes de desaparecer, a jovem artista foi vista no hotel. Contudo, o insider relata que esse dado é contestado por muitas pessoas. História número 4 e última. A casa de serial killers. Dois notáveis maníacos da história dos Estados Unidos passaram noites no Hotel Cecil. O primeiro foi Richard Ramirez, o perseguidor da noite, que buscava suas vítimas nas imediações do prédio ou em quarteirões próximos durante a década de 1980. Após a captura, costumava torturar, violar e assassinar com crueldade as suas vítimas. Quando Richard foi preso, outro sanguinário tomou seu lugar no estabelecimento. Jack Unterweger, apreciador de Ramirez, se hospedou no hotel e durante 3 ocasiões contratou prostitutas para comparecer ao quarto. No entanto, Jack matou 3 delas, enforcando as vítimas com seus próprios sutiãs. Lenda urbana. Eu vou falar sobre a lenda urbana desse hotel agora. Berlinger prometeu contar a história de pessoas como M também o fez. E contaram a partir do que aconteceu com a Elisa, certo? A reputação do Berlinger é de ser uma pessoa responsável e que isso provavelmente ajudou a convencer a Amy a se manifestar, achando que a sua perspectiva é realmente essencial. Que eram pessoas fazendo o melhor que podiam, com recursos limitados, para administrar um hotel da melhor maneira em um bairro horrível. Amy já deixou o ramo da hotelaria e trabalha como designer de joias nos dias de hoje, além de escrever um livro sobre as suas próprias experiências no Cecil Hotel. Ela afirma que compartilhar sua história não é uma história de terror ou algo parecido, e sim uma história de luta.
Então, meus amigos, por hoje é só. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada, ou o próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem, quem não é inscrito. Se gostaram, deixem um like e compartilhem a história e ativem o sininho para as notificações de novos vídeos, certo? Então, meus amigos, até o próximo vídeo. E notem, estou agora num cenário novo que eu encontrei para contar essa história para vocês. Tá bom? Um abraço a todos.